Pessoal, boa tarde para todos. Eu, eu queria dar sequência hoje no assunto que a gente começou a abordar ontem, que finalizava, né, o assunto de ontem era o último que eu queria abordar, né, para finalizar o módulo de controladores de torque nos sistemas mecatrônicos. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, a gente viu esses controladores de torque aplicados a máquinas de corrente contínua. Vimos com excitação independente, né, com excitação série, vimos os controladores de torque vetoriais aplicados a máquinas de indução, a mesma estrutura para aplicar a máquina síncrona também, né, vimos o controlador de torque no modo escalar, foi o material de ontem, parte da aula de ontem foi esse controlador. E o último que eu queria apresentar a vocês é o controlador de torque chamado de DTC, Direct Torque Controller, controlador de torque direto, tá? Que é um controlador de torque abordado, né, embarcado em inversores da ABB, preferencialmente visto em inversores da ABB. A criação é deles, né? Então, como os demais controladores de torque, ele vem aqui nesse ponto da planta mecatrônica, tá? E ele recebe na sua entrada o comando de torque que o controlador por realimentação de estados sintetiza, ou seja, a saída do controlador por realimentação de estados, que é esse sistema azul, é a entrada do controlador de torque. E a saída do controlador de torque é o torque eletromagnético no eixo da máquina, já no mundo de potência. Tá? Então, é a mesma estrutura, e ele se aloca no mesmo ponto da planta mecatrônica que os outros controladores de torque se alocavam. Só que ele tem uma estrutura diferente, né? A gente viu ontem, eu comecei a apresentar a estrutura dele, e essa estrutura contempla duas malhas, uma é responsável pela regulação de torque, que é essa primeira, a outra é responsável pela regulação do fluxo de estator. E nestas malhas, a gente cria sinais de erros destes dois sinais, né, os sinais que medem que é a diferença entre o que o controlador está pedindo e o torque que efetivamente está no eixo, né? E da mesma forma, né, daqui a gente tem um erro de torque, né, um sinal de erro de torque calculado nesse ponto, e há também um fluxo calculado aqui na malha inferior. Esses dois sinais de torque, eles são aplicados a dois reguladores por histerese, tá? Então, esses reguladores por histerese recebem estes erros e produzem comandos, são chamados esses Hs, é um H de torque e um H de fluxo, que são passados aqui para uma tabela. E essa tabela, então, vai tomar esses comandos e escolher como acionar os IGBTs, no caso da ABB nem são IGBTs, são IGCTs, são outros transistores de potência, né, são também proprietário deles, né, e essa escolha vai ser feita, né, de forma a se sintetizar uma tensão trifásica na máquina, em um dado instante, né, um valor em VA, VB e VC, que tente minimizar os erros de torque e fluxo que foram apresentados aqui na entrada. Então, essa que é a proposta do controlador de torque, a estrutura global dele. Valeu. Obrigado. Então, a gente começou, então, além da apresentação dele, né, a gente ontem se debruçou em entender como ele funciona, né? E para entender como ele funciona, a gente precisa caracterizar as possíveis tensões trifásicas que um inversor aplica a uma máquina de indução,
ou uma máquina síncrona, uma máquina trifásica qualquer, tá? A máquina síncrona também tem 3 fases no estator, ela também pode ser alimentada com um inversor dotado com essa topologia. Bom, para conseguir caracterizar essas possíveis tensões, né, e representá-las como vetores espaciais, nós modelamos ontem as possíveis combinações das chaves que são comutadas, né, são ligadas e desligadas para poder aplicar tensão na máquina. Então a gente até fez uma exposição dessa no laboratório de máquinas, né, pelo menos da topologia. E, né, apresentamos aqui as chaves dispostas em 3 braços, é um braço aqui responsável por aplicar a tensão de alimentação à fase A do estator, um outro braço, segundo braço, responsável, né, por aplicar a tensão de alimentação à fase B do estator, e um terceiro braço responsável por aplicar a tensão de alimentação à fase C do estator. Estes 3 braços são montados com 2 chaves, cada um deles tem 2 chaves, né? E os comandos dessas chaves a gente chamou de S. Por exemplo, no braço da fase A você tem o SA, que é o comando dessa chave aqui de cima, e no mesmo braço você tem a chave, né, da parte inferior, que a gente chamou de SA barra, tá? Esse barra aqui remete mesmo ao sinal complementar, tal como a gente estuda em eletrônica digital, tá? Ou seja, se o de cima é 1, o de baixo tem que ser 0 e vice-versa, porque senão a gente fecha curto no barramento CC do inversor. Tá? Então, você nunca pode ter as 2 chaves ligadas ao mesmo tempo. Tá? Então, são chaves com comandos sintetizados eletronicamente para serem complementares. Tem que ser complementar. Tanto na fase A, quanto na B e na C. Tá? Bom, com essas 6 chaves, quantas tensões trifásicas diferentes nós conseguimos impor aos terminais da máquina? Então, a gente viu ontem que com essas 6 chaves, considerando as restrições que nunca nós podemos ter, né, 2 chaves do mesmo braço comandadas ao mesmo tempo, tá? Nós vimos ontem que é possível sintetizar 8 tensões trifásicas distintas, né, por combinações de comandos a essas 6 chaves. Então, ontem nós viemos e escrevemos essas 8 possíveis combinações. Tá? Elas estão descritas aqui. E começamos com uma delas, peguei uma primeira aqui, ó, para análise, que é a combinação descrita na segunda linha da tabelinha, e a gente começou a caracterizar o vetor espacial que esse comando de chaves iria impor ao estator da máquina. Tá? Bom, aí vimos aqui, né, que nessa combinação de chaves, ó, comando 0 no braço da fase A. Então, quer dizer, se é 0 aqui esse tiristor, significa que, desculpa, essa chave significa que é 1 a chave de baixo. Então, a gente está colocando a fase A no terminal negativo do barramento CC. 0 no comando da fase B. Então, se é 0 o comando dessa chave, significa que é 1 o de baixo. Então, a gente também está colocando o terminal da fase B no negativo do barramento CC. E, por último, o comando 1 no braço da fase C. Então, a gente está fechando essa chave aqui de cima e, com isso, a gente está colocando o potencial positivo do barramento CC no terminal da fase C do motor. Né? Então, com essa conexão elétrica feita aos 3 terminais do motor, a gente cria, né, durante este comando de chaves, um circuito elétrico
envolvendo a máquina e um inversor que tem essa configuração aqui, tá? Então, o terminal C do estator, que é esse aqui, está conectado ao positivo do barramento CC, que é fato, né? Aqui essa chave está em 1, né? Aqui a gente vai, né? Se a gente percorrer o circuito aqui, ó, a gente vai sair do terminal positivo do barramento, passar pela bobina da fase C e chegar ao neutro do motor, ó. Sai do terminal positivo do barramento, a chave fechada, terminal da fase C, bobina da fase C, ponto neutro, tá aqui. No ponto neutro, nós teremos uma associação paralela das bobinas das fases A e B, porque as duas começam no mesmo ponto neutro e as duas terminam no negativo do barramento CC, ó, né, com conexões que passam por essa chavinha e por essa aqui, ó, tá? Então, esse é o circuito equivalente que se cria. Bom, nesse circuito, nós estamos aplicando uma tensão total, né, do positivo do barramento CC até o negativo. Então, tem uma tensão total de E-volts. Digamos que a gente chame a tensão do barramento CC de E, tá? Então, o que vai acontecer, né? Qual que seria a tensão, então, em cada uma das bobinas da máquina, nessa configuração, né? Nesse circuito elétrico. Então, as bobinas são iguais, né? Elas são montadas como sendo impedâncias idênticas, e aí eu tenho duas bobinas em paralelo, né, duas bobinas iguais em paralelo, e em série com uma terceira bobina que também é igual a cada uma das outras duas, tá? Então, você pegar aqui duas impedâncias em paralelo iguais, o valor, né, se cada uma tem uma impedância Z qualquer, né? Uma impedância equivalente das duas vai ser um Z sobre 2. E a gente vai associar em série com a bobina da fase C que tem uma impedância igual àquelas outras duas, Z. Então, se você coloca uma tensão de E-volts aqui, ó, nessas duas impedâncias, o que vai ter que acontecer? Esta impedância, que é o dobro dessa outra, vai ter que ter o dobro da tensão, tá? Então, se a tensão total é E-volts e essa tensão aqui tem que ser o dobro da de baixo, então significa que essa aqui tem que ter 2/3 da tensão e essa aqui tem que ter 1/3, tá? Então, a gente caracterizou isso ontem, né? E aí, vimos então que a tensão na fase C seria 2/3 positiva e a tensão na fase A e B menos 1/3, né? Está medindo tensões do neutro para o terminal de alimentação. E aí nessa configuração o potencial do neutro está maior do que o potencial do terminal de alimentação da máquina. Logo então, um voltímetro colocado aqui ia dar uma tensão negativa, tá? Então VA e VB são menos 1/3 da tensão do barramento e o VC é 2/3. Bom, com essas tensões caracterizadas, a gente então propôs caracterizar o vetor espacial de tensão do estator para aquele comando de chaves, onde a gente está aqui, ó. E para isso, então, a gente usou da transformada de Clark, né? E nesse cálculo da transformada de Clark, né, a gente está fazendo uma operação somando três números complexos. Esse, esse todo aqui e esse outro aqui, ó. São três complexos. E no final essa soma é multiplicada por 2/3. Então, o primeiro número complexo que aparece, que é esse aqui, ó, é um número puramente real, igual à tensão na fase A do estator, que a gente viu que valia menos 1/3 de E, tá? Então, se a gente colocar aqui esse número no plano dos complexos, né, eixo real e eixo imaginário, que é o alfa beta, né, você vai ter um número associado à primeira parcela que aparece ali na transformada de Clark, que é o VAS, igual a menos 1/3 de E. É esse número aqui, ó. O segundo número é a tensão na fase B, rodada de 120 graus. Tá? Então, acabamos de ver que a tensão na fase B vale
menos 1/3, aqui está a bobina da fase B, ó, ela vale menos 1/3 da tensão do barramento. E ela está multiplicada por A, né? Essa constante A, a gente mostrou no curso de máquinas, né? É um número complexo que significa rodar de 120 graus quem estiver multiplicado por ele, tá? Então, se a gente pegar aqui o VB, que é menos 1/3, né? E rodar de 120 graus, tá? Então, você vai ter um número complexo aqui, ó. Podia pegar menos 1/3 aqui, né, nesse ponto, e rodar de 120 graus para frente, você vai ter menos 1/3 de E aqui. E o último número complexo é a tensão da fase C rodada de 240 graus, tá? Que é A ao quadrado. A tensão da fase C a gente tinha visto que vale 2/3 da tensão do barramento. Então, você pegar um número 2/3 de E, que é puramente real, ele estaria aqui nesse eixo real. Se você roda ele de 240 graus, ele vai aparecer aqui, ó, como sendo esse númerozinho verde que a gente marcou ontem, tá? Então, a transformada de Clark se processa num próximo estágio, somando os três, tá? Então, aqui a gente está somando três números complexos, ó, dois números, né, com módulos idênticos, que é 1/3 da tensão do barramento, separados entre si de 60 graus, ó, tá? Então, na hora que a gente somar os dois, o resultado dessa soma vai estar aqui no eixo médio entre os dois, né? Que é o próprio eixo que tem a tensão da fase C, que vale 2/3 de E. Então, o resultado, né, quando a gente soma, aqui a gente tem esse número cinza ali, ó, dentro da transformada de Clark, é o VA mais o AVB. Esse é o número, esse número complexo em cinza é essa parcela, tá? E aí agora nós vamos pegar e somar com o número verde, que era o A2VC, que era a última parcela, tá? Quando a gente soma, então, ó, dois números complexos alinhados, um valendo 2/3 de E e o outro valendo 1/3 de E, o resultado é 3/3 de E, que seria um número complexo alinhado com os dois. Quando você multiplica por 2/3, o resultado final se torna um número complexo que vale 2/3 de E, que é esse número laranja que a gente fez ontem aqui, tá? Então, a tensão trifásica, né, expressa como um vetor espacial, né, a gente usa a ajuda desses vetores espaciais para poder zipar a informação de um sinal trifásico para nós, né? É esse laranja aqui, ó, que tem, como é que a gente representa um complexo? Tem módulo 2/3, e qual que é o ângulo que ele tem aqui? O próprio ângulo do eixo magnético da fase C. Ficou alinhado com a contribuição da fase C, que é 240 graus. Tá? Bom, vamos continuar essa análise então e descrever, né, os outros vetores espaciais que o inversor consegue sintetizar na máquina. Okay? Esse exercício ele vai nos ajudar depois a entender como que o controlador vetorial de torque vai operar. Tá? E se a gente extrapolar, ele também nos ajuda a entender como um inversor de frequência no geral opera. Tá? Então isso vai enriquecer a nossa visão do equipamento. Então, seguindo nessa linha, né, pessoal, eu vou, para ajudar e colocar a análise mais rápida, eu vou pegar um comando complementar a este que nós acabamos de analisar. Então, esse comando aqui é o 001, eu vou pegar um comando que seja 110, esse aqui, ó. Tá? Seria um comando trifásico totalmente complementar ao que nós acabamos de analisar, ok? Então, se as chaves do inversor impusessem um comando nessa estrutura, ó, SA igual a 1, SB igual a 1 e SC igual a 0. Então, a gente está falando aqui, ó, dessa chave fechada, SA igual a 1, com essa chave fechada e essa de baixo fechada para a fase C, né?
E nessa configuração, o que ia acontecer? Ó? Você tem A e B, né? Essas duas chaves dos braços das fases A e B vão pegar o potencial positivo do barramento e colocar os terminais e aplicar esse potencial positivo aos terminais da máquina. Tá? Então, o positivo do barramento, ó, vai ser aplicado ao terminal da fase A do estator e o potencial positivo do barramento por aqui vai ser aplicado ao terminal da fase B do estator. Né? Nesses dois terminais são ligadas as duas bobinas, né, os dois eletroímãs das fases A e B, que se encontram aqui no ponto neutro da máquina. Do ponto neutro, né, sai a bobina da fase C, que é, né, conectada ao terminal externo dela aqui na caixa de ligação. Ela passa, né, uma corrente que circula por ela naquele instante, vai passar por essa chave e a gente então vai ter esse terminal da fase C conectado aqui, ó, ao negativo do barramento CC. Então, o circuito trifásico que se configura é esse aqui, ó. Fase A e B em paralelo, tá? Então, elas saem do positivo do barramento CC e se encontram no ponto neutro da máquina. No ponto neutro vem a fase C, que é, então, conectada ao negativo do barramento CC, fechando o circuito. Né? Pelo mesmo raciocínio que a gente usou aqui em cima, né, o que a gente observa aqui? Ó? Você tem impedâncias iguais. A associação paralela dessas duas está em série com essa outra aqui. Então, você vai ter que ter aqui metade da tensão que você tem embaixo. Tá? Então, essa tensão de baixo tem que ser 2/3 da tensão total e a tensão aqui de cima tem que ser 1/3. Tá? Então, a associação da parte de cima fica com a metade da tensão da de baixo, porque a impedância é menor e ela está percorrida pela mesma corrente da impedância de baixo. E a soma das duas dá E volts igual se preconiza aqui no início da análise, né? Que é o valor da tensão do barramento. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Nesse cenário, agora, as tensões das fases A, B e C são multiplicadas por -1 quando comparadas aos valores da primeira análise. Tá? Nessa primeira análise aqui, ó, a gente tinha VA e VB igual a -E/3. Foi até o que a gente colocou aqui. Ó. E o VC igual a 2E/3. Nessa análise de agora, vou começar a separar as linhas aqui. Então, nessa análise de agora, ó, o VA e o VC valem E/3, positivo, e a tensão na fase C vale -2E/3. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente pegar esses três valores de tensão, VA, VB e VC, e colocarmos aqui para processar a transformada de Clark, nós veremos, né, quando comparado ao primeiro cenário que a gente analisou, que todo mundo está multiplicado por -1. Então, o que vai acontecer com o resultado final? Né, colocando esse -1 em evidência, o resultado final que vai aparecer aqui para esse número complexo vai ser o mesmo de antes, só que multiplicado por -1. Então, vai ser esse número aqui, multiplicado por -1. Multiplicar um complexo por -1, né? Então, significa o seguinte, ó, o resultado da primeira análise foi esse número complexo laranja. Quando a gente multiplica ele por -1, você vai produzir um número assim, ó. -1 vezes o resultado que a gente obteve na primeira vez.
tá? Então, se esse ângulo aqui era 240 graus, esse aqui é 60. 180 graus, né, defasado com relação ao primeiro resultado. Então, aqui nesse comando de chaves, né, nós vamos ter uma tensão trifásica dada por isso aqui, ó. É o mesmo módulo, porém um ângulo de 60 graus. Ok? Bom, então fizemos dois deles aqui. E aí eu queria propor com vocês que a gente fosse pegando, né, pares de comandos complementares, né? E a gente já pode mais ou menos esperar que cada par desse complementar vai resultar em um conjunto de vetores espaciais que estão defasados de 180 graus, tá? Só organizar aqui o resultado, um minutinho. Tá, eu vou colocar aquela última linha, que é o 000, aqui embaixo. Então, aqui na tabela a gente tinha os comandos dos braços das três fases, e lá de cima a gente tinha apagado a linha que contemplava um comando 000. Vou repetir ela aqui então, para a gente seguir a análise. Bom, vamos pegar aqui um próximo cenário, né, que seja esse aqui, ó. É um comando 010, tá? Então, 010 significa que a gente vai comandar na fase A 0, então essa chave fechada, na fase B 1, então essa chave aqui fechada, e na fase C 0, essa chave aqui fechada, tá? Para a gente analisar, eu vou apagar aqui os rastros das análises antigas, só toda vez que a gente for fazer uma análise nova, eu vou deixar o cenário limpinho, para a gente poder raciocinar, tá? Então agora a gente está com 010, é onde tem os V's, aqui, ó, tá? Bom, quando a gente aplica esse comando às chaves, nós vamos montar um circuito trifásico, né, envolvendo o inversor e o motor com a seguinte estrutura. Então, a gente vai pegar aqui o potencial positivo do barramento CC, que vai alimentar o motor. Esse potencial positivo, né, ele vai ser aplicado à bobina da fase B, por aqui. No final dessa bobina tem um ponto neutro, e aí as bobinas das fases A e C vão estar em paralelo, tá? Porque elas vão começar num ponto elétrico, que é o ponto neutro, e acabar no mesmo ponto elétrico, que é o negativo do barramento, né? Você vai ver que as duas começam aqui no ponto neutro. A fase A, por exemplo, ó, a gente vai seguindo o circuito por aqui, tem a bobina, tem o conector na tampa de ligação, a chave de baixo que está fechada, ela se fecha aqui no ponto neutro, no ponto negativo do barramento, tá? Então, ela começa no ponto neutro e acaba no ponto negativo. E a bobina da fase C também, ela começa no ponto neutro, passa por aqui, né, vem aqui no braço da fase C, tem a chave e ela acaba aqui no negativo do barramento. Então, as duas bobinas, fase A e C, começam num ponto elétrico e terminam no mesmo ponto elétrico. O que é isso? Paralelismo. Então, as duas estão em paralelo, tá? Então, o circuito elétrico que seria montado nesse cenário, tá? Para organizar, eu vou até colocar aqui, esse cenário aqui é o 010,
tá? Esse primeiro aqui foi o 001. Esse aqui, ó. Esse aqui de baixo foi o 110, tá? Então, o novo agora é o 010. Então, nesse cenário, né, como a gente acabou de explicar, a gente vai ter o seguinte circuito, ó. Positivo do barramento, fase B, ponto neutro, e aí vem a fase A e a fase C em paralelo, conectadas aqui no negativo do barramento CC. Tá? Bom, a tensão do barramento inteira vale E volts, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter essa impedância de baixo total aqui igual a metade da impedância de cada uma dessas bobinas, né? E essa associação das duas, que tem como valor metade da impedância, está em série com a impedância da fase B, né? Todo mundo percorrido pela mesma corrente, a impedância de cima é o dobro da impedância da associação paralela de baixo. Então, a tensão aqui tem que ser o dobro da tensão aqui de baixo, tá? Então, você vai ter que ter 2/3 da tensão do barramento aqui e 1/3 da tensão do barramento aqui entre A e C, tá? Então, quais são as tensões que a gente vai ter nesse comando 010? A fase B são 2/3 de E, né? A fase A e C, né, elas estão com tensão negativa. O potencial no ponto neutro está maior do que o potencial dos terminais das bobinas, que é o AS e o CS. Então, são tensões negativas. Ó. Menos E sobre 3 e menos E sobre 3. Tá? Bom, qual que é, então, o vetor espacial que esse sinal de tensão trifásica caracteriza? Qual o vetor que ele cria, né? Então, vamos desenhar aqui, ó. Para saber o vetor espacial, nós temos que pegar esses valores de tensão e aplicar aqui na transformada de Clarke, tá? Então, nessa aplicação, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ter aqui eixo real e imaginário. O eixo real é o alfa e o eixo imaginário a gente deu o apelido para ele de beta, tá? Então, a contribuição da fase A vem como um número puramente real, nesse caso vale menos E sobre 3. Então, vai estar aqui na parte negativa, vale menos E sobre 3. A contribuição da fase B aparece rodada de 120 graus, né? Multiplicação de dois complexos. Você multiplica os módulos e soma os ângulos. Então, você pegar o VB e multiplicar por um número que tem módulo 1, o resultado é o próprio módulo de VB. Porém, você vai pegar o VB, que tem um ângulo qualquer, que no caso é zero, e vai somar com 120 graus. Então, qual que é o resultado? Pegar o VB, quando ele é multiplicado por A, você está pegando ele rodando de 120. Tá? Por isso que eu falo isso toda hora aqui no A vezes VB. Bom, no caso o VB tem uma tensão que vale 2/3 de E. Então, esse número real, 2/3 de E, vai ser rodado de 120 graus. Vai dar alguma coisa aqui assim. E a contribuição da fase C, né, que é menos E sobre 3, aparece rodada de 240 graus. Tá? Então, menos E sobre 3 é esse número complexo aqui. Se você roda de 240 graus, ó, se rodar de 180 ia dar aqui. Rodar de 240 vai dar alguma coisa mais ou menos aqui. Ó, tá? Né, vezes A2. Até melhorando aqui a descrição.
2/3 de E vezes A, tá? Bom, então, observa que esse cenário aqui, pessoal, com esses três números complexos, tá? É o mesmo do primeiro cenário que a gente analisou, né? Você tem um número complexo aqui, ou digamos, nas duas extremidades, você tem dois números complexos afastados de 120 graus uns dos outros, com amplitude de 1/3 de E, com o módulo do complexo é 1/3 de E. E no meio dos dois, né, aqui na posição angular média das duas, você tem um número complexo que vale 2/3 de E. O mesmo cenário aqui, ó, nos dois extremos, você tem dois números complexos que valem 1/3 de E, e no meio dos dois, né, aqui são dois ângulos de 60 graus, no meio dos dois você tem um número complexo que tem módulo 2/3 de E. Então, é como se a gente tivesse pegado todos os complexos envolvidos aqui nesse cálculo, os três, né, complexos envolvidos aqui, e rodado 120 graus para trás. Não é isso? Esse primeiro aqui, ó, que estava em 180 graus, veio para cá na posição 60. Esse segundo, que estava aqui na posição 300 graus, veio para cá, ó, na posição 180. Então, rodamos 120 para trás. E esse último, que era o verdinho que acabou ficando escondido atrás da turma aqui, que valia 2/3 de E, com ângulo de 240, ele veio para cá, ó, valendo 2/3 de E, com ângulo de 120. Então, todo mundo foi movido 120 graus para trás. Tá? Então, se a gente fosse calcular aqui, né, o vetor espacial resultante da soma desses três números complexos, que a gente está analisando nesse cenário, o que a gente pode dizer dele? Né? A gente olhar aqui sem cálculos mais complicados, né? Se cada uma das parcelas aqui foi rodada de menos 120 graus, cada uma das três, ó, pegamos as três e rodamos de menos 120 graus. Tá? Então, o resultado que a gente vai obter é a mesma coisa que o resultado que a gente teve antes, rodado também de menos 120 graus. A mesma constante que a gente poderia aplicar aqui, né, seria uma exponencial dessa aqui, ó, só que com ângulo de menos 120. Então, a gente ia ter essa parcela aplicada aos três números complexos que a gente estava tratando antes. Se você bota essa parcela em evidência, né, você vai ter o mesmo resultado de antes, rodada de menos 120 graus. Então, a gente pode pegar o resultado de antes e só rodar de menos 120. Tá? Então, é esse resultado aqui, tá? Rodado 120 graus para trás. Então, se o ângulo desse resultado era 240, rodar de 120 graus para trás significa produzir um número complexo com ângulo de 120. Tá? Que é, inclusive, o ângulo aqui, ó, da maior dentre as três tensões, igual aconteceu antes. O resultado aqui, ó, foi visto, né, ele estava alinhado com a maior dentre as três tensões, ou seja, a fase que está impondo a maior tensão, ela impõe, né, a direção do vetor espacial. E a mesma coisa aconteceu aqui. Ó. Tá? Bom, vamos pegar agora um comando complementar, totalmente complementar a esse. Tá? Então, esse último que a gente analisou é o 010. Agora vamos então analisar esse aqui, ó, 101. Então, vou inverter o estado de todas as chaves. Tá? Então, 101 seria um comando aplicado àquelas chaves que caracterizaria o seguinte circuito trifásico envolvendo um motor e um inversor. Tá? Vou apagar aqui, ó. Então, a gente tem aqui 101. Então, seria 1 na fase A, chave de cima ligada, 0 na fase B, chave de baixo,
e 1 na fase C, chave de cima. 1, 0, 1. Tá? Bom, nesse cenário, a gente ia ter qual circuito trifásico configurado? Você ia ter o positivo do barramento CC aqui, né, aplicado a bobina da fase A, por esse caminho, e também a bobina da fase C, por esse caminho. Então, as duas bobinas estão começando no mesmo ponto elétrico, que é o positivo do barramento, e as duas iriam, né, se conectar, ao final, no mesmo ponto elétrico, que é o ponto neutro. Então, a fase A e C estão paralelas. Começam no ponto elétrico e terminam no mesmo. Elas começam em um dado ponto elétrico e elas terminam em outro ponto elétrico comum às duas. Esse ponto neutro aqui, né, ia ser conectado à bobina da fase B e a bobina da fase B conectada ao negativo do barramento CC, por esse caminho que eu mostrei aqui, ó, já que essa chave de baixo aqui está ligada. Tá? Então, o circuito criado seria o quê? A e paralelas, essa associação paralela insere com a bobina da fase B, tá? Então, nesse cenário, vamos escrever aqui, ó, um 0, 1, a gente ia ter isso aqui, ó, A e C paralelas, então, A e C, né? Ambas conectadas ao positivo do barramento CC e ao ponto neutro da máquina. E essa associação paralela insere com a fase B, que por sua vez vem conectada no negativo do barramento CC, que tem um total de E volts. Então, pelo mesmo argumento de antes, né, a associação paralela vai ter que ter metade da tensão vista aqui na bobina que não está associada em paralelo. Então, você tem que ter E sobre 3 volts aqui, ou metade da tensão na associação paralela, e quando comparado à tensão do elemento que está em série. Então, olha aqui, pessoal, nesse cenário, né, as tensões nas fases A e C vale 1/3 de E, né? A gente sempre mede tensão nessas bobinas do neutro para o terminal de ligação, tá? Sempre assim, ó. E aí, quando eu faço essa indicação aqui, ó, com a setinha indicando a tensão que ela tem em um dado instante, a setinha indica o potencial mais positivo, tá? Então, no caso da fase A e C, a gente está com uma tensão positiva, né? De E sobre 3, tá? Então, vamos colocar lá. 1, 0, 1, A e C vale E sobre 3. E a tensão na bobina da fase B é negativa, né? O potencial no neutro está maior do que o potencial do terminal externo da bobina, que é o que a gente acessa para ligar o motor. Então, é uma tensão negativa que vale menos 2E sobre 3. Tá? Bom, qual seria o vetor espacial, então, caracterizado por estas tensões, né, ou por esse conjunto de sinais que caracteriza a tensão trifásica do estator? A gente observa aqui, ó, que para calcular esse vetor espacial, a gente ia ter que pegar as tensões das fases A, B e C e aplicar aqui na transformada de Clarke, aqui em cima, tá? E podemos fazer a conta, né, igual a gente fez aqui nesse cenário, ó, ou nesse, mas se a gente olhar com calma, né, a outros trabalhos que a gente fez aqui na mesma linha, a gente pode aproveitar resultado, tá? Olha aqui, nessa linha aqui, ó, que era onde o comando das chaves era complementar à linha que nós estamos analisando agora, todas as tensões aparecem, todas as tensões que haviam naquele comando complementar aparecem aqui embaixo multiplicados por menos 1. Então, na fase A, agora a gente tem E sobre 3, ali a gente tinha menos E sobre 3. Nossa fase B agora tinha menos 2E sobre 3 e lá tinha mais 2E sobre 3. E a nossa fase C aqui tem mais E sobre 3 e lá tinha menos E sobre 3. Então,
se a gente quiser calcular o vetor espacial de tensão agora, é só pegar o vetor espacial do outro resultado e multiplicar por menos um, né? Por quê? Todas as parcelas que vão ser somadas agora são idênticas às parcelas anteriores multiplicadas por menos um. Você pode botar, então, o menos um em evidência, que aparece em cada uma das três parcelas, e o resultado que a gente vai ter agora é menos um vezes a soma das parcelas que a gente teve anterior. Então, vai ser menos um vezes o próprio resultado da parcela anterior, tá? Então, seria menos um vezes esse vetor espacial aqui, ó. Tá? Multiplicar um número complexo por menos um significa colocá-lo a 180 graus no plano dos complexos, ou somar 180 graus ao seu ângulo. Então, o resultado é esse aqui, ó. Se esse aqui é um ângulo de 120, quando você soma 180 graus, você obtém um ângulo de 300 graus. Tá? Bom, o último par, né, de vetores espaciais complementares que a gente vai obter são dados aqui por estes dois aqui, ó. Tá? Só um minutinho aqui, que eu já volto, só um segundo. Vamos seguir aqui, pessoal. Vocês desculpem, eu saí um pouquinho, eu estava apertado para ir ao banheiro. Tá? Então, vamos voltar. Bom, agora, digamos que a gente caracterize, né, o vetor espacial de tensão para esse cenário aqui, ó, tá? 1, 0, 0, tá? Então, se as chaves forem comandadas segundo esse padrão, qual seria o circuito trifásico que apareceria entre o inversor e o motor? Bom, então, braço da fase A comandado em 1, braço da fase B em 0, braço da fase C em 0. Então, seriam essas as chaves que seriam fechadas, né? Com essa chave fechada na fase A gente ia pegar o potencial positivo do barramento CC e aplicar, né, a bobina da fase A do motor, né, no terminal dela aqui de conexão com o mundo externo. Aí a gente teria essa bobina, né, se a gente fosse fluindo pelo circuito, chegaríamos aqui no ponto neutro. Do ponto neutro, as bobinas das fases B e C seriam colocadas em paralelo, porque elas começam no ponto neutro, ambas começam no ponto neutro e ambas terminam no ponto negativo do barramento CC. Olha aqui, na fase B, por exemplo, ó, começa no ponto neutro e se fecha aqui pela chave, né, que conecta essa bobina ao terminal